Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz a palavra do Senhor: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse. Muitas vezes nos deparamos diante de relatos, diante de fatos que nos fazem sentar e chorar, nos deixam abatidos, nos deixa triste, ao ponto de nós não conseguimos esconder. Aqui Neemias, que era o copeiro do rei, em certo momento, ele estava tão abatido, tão triste, que ao servir o rei, ao servir o vinho ao rei, o rei notou a sua tristeza. Muitas vezes nós nos deparamos diante de um relato, diante de um fato, diante de uma situação, diante de um laudo, diante de uma notícia inesperada, diante de algo que nós não estamos preparados, nós não estamos prontos, de algo que nos surpreende, e isto nos derruba, isso nos leva a um espírito de tristeza, de angústia. Mas nós precisamos fazer aqui como fez Neemias. Neemias recebeu um relato no qual lhe entristeceu muito. Quando eu ouvi estas coisas, sentei e chorei e passei dias lamentando-me. Ele passou, ele chorou, ele se lamentou porque ele era como nós, com um coração, com um sentimento, com tristeza, mas ele se posicionou lamentando-me. E aí ele diz, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias faz uma oração: Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e à misericórdia com os que te amam. Na hora da nossa situação, na hora das nossas más notícias, na hora em que nós estivermos desesperados por algo que nos chegam, que nós possamos sim nos assentar, chorar, lamentar, mas que nós se lembramos que nós temos um Deus que firmou uma aliança conosco, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos garante a vitória. Não adianta somente nós sentar, chorar e se lamentar e achar que é o fim. Não, nós ficamos tristes, nós nos lamentamos, nós ficamos perturbados com algumas situações, mas nós não podemos deixar de crer, de acreditar que nós temos um Deus que firmou uma aliança conosco. Nós temos um Deus que nos socorre. Precisamos entender aqui que estamos pedindo socorro a Deus, que Ele nos dará, mas assim como Neemias, que buscou ao Senhor, e que Deus providenciou situações para que ele pudesse sair daquela situação horrível, assim Deus age também nas nossas vidas. Mas Neemias precisou ir à luta. Nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, nós precisamos pedir, confiar, crer, acreditar neste Deus santo e poderoso. Mas nós precisamos ir à luta, nós precisamos vencer os obstáculos, sabendo sempre que Deus está na direção, que Deus é conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos livra. E Ele nos dará estratégias para que nós possamos lutar, para que nós possamos vencer. Não adianta chegar a você, a nós, as notícias ruins, os laudos ruins, as sentenças ruins, e nós sentar, chorar, se lamentar, entrarmos em um quarto escuro e não querer mais nada. Não, isto só nos leva à derrota. Para nós vencermos,
nós precisamos crer, acreditar e principalmente perseverar na luta, na confiança. Deus está agindo, que Deus está fazendo. Assim como quando a alegria vem do coração e nós conseguimos oferecer a Deus o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Quando vier também o abatimento, os laudos, as tristezas, as notícias, as percas, as destruições, nós não vamos conseguir nos manter alegres, contentes. Nós podemos até nos entristecer, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos nos encorajar. A força da aliança que Deus tem para conosco. Que nós possamos nos apegar nesta palavra. Que nós possamos crer, tomar para nós esta luta de Neemias. Neemias estava totalmente abatido, uma cidade totalmente destruída, os muros, as portas queimadas. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele ressuscita até as pedras. Ele dá renovo até as pedras, aquelas pedras queimadas, aqueles portais queimados. Neemias, com a graça do Senhor, com a força poderosa do Senhor, ele reedificou todos aqueles muros, lutando contra tudo e contra todos, mas nunca desistindo de servir ao Deus Santo e Poderoso, confiar nele, de acreditar nele, de esperar nele, mas de lutar com aquelas providências que Deus nos dá. Que nós possamos estar nesta fé, nesta comunhão, neste espírito, não desistir, não parar, lutar, sabendo que Deus é contigo. Ele não te esqueceu, Ele não esquece de você. Ele está olhando para dentro do seu coração e está vendo as suas necessidades, está vendo que você está confiando nele, que você está lutando por ele e ele te dará a vitória. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.